Bom dia, meus irmãos. Que bênção estarmos aqui reunidos para celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Eu sei que esse é um tempo muito diferente, culto online, cada um na sua casa, e eu queria convidar você agora para reunir a sua família. Está na hora de estar todos na sala. Quem estava tomando café, chama para a sala, para que todos estejamos agora reunidos no mesmo espírito, para juntos celebrarmos ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o convite da palavra de Deus, e a nossa oração é que esta manhã seja uma manhã muito especial, da visitação de Deus no seu coração, na sua vida, que esse tempo que vamos passar juntos em adoração seja um tempo em que Deus fale ao coração de todos nós e que a graça bendita do Senhor esteja conosco. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria pedir a você para compartilhar desse vídeo com as pessoas, os seus contatos, para que outras pessoas tenham a oportunidade de, assim como nós, vivemos essa experiência de culto e de adoração ao Senhor. Esse tem sido um tempo muito novo, tempo novo para nós, tempo novo para vocês, né? Assistir o culto no sofá da sua casa. Então, aproveite esse momento, ore ao Senhor, clame ao Senhor, cante ao Senhor. Culto não é para assistir, culto é para participar. Então, você é convidado não a assistir um culto, mas a participar juntos desse momento de louvor, de adoração a Deus. Então, reúna a família, todos juntos, todos unidos, nesse propósito de juntos celebrarmos ao Senhor. Esta semana me mandaram um slide dizendo assim: aonde está a minha igreja? A minha igreja está na minha casa. Então você está olhando aí à sua volta, existem pessoas da sua família que têm vivido essa quarentena aí juntos. Então, aí está a igreja de Jesus é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então você está agora reunido em nome de Jesus, nós daqui, você daí, todos nós estamos aqui reunidos para celebrar ao Senhor. Então celebre ao Senhor com alegria, dedique ao Senhor esse momento de culto, esse momento de adoração. Hoje temos aqui conosco a Priscila, o Leonardo, o Felipe. Eles vieram aqui para juntos celebrarem ao Senhor conosco, mas você está aí, e nós estamos juntos nesse tempo de adoração, de louvor a Deus, e nós daqui, vocês daí, mas unidos pelo mesmo Espírito, porque o Espírito Santo de Deus está presente na minha vida, está presente na sua vida. Somos o corpo de Cristo, ainda que nesse momento espalhados em muitos lugares. E aí eu estou falando para os membros da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, mas eu estou falando com gente de muitos outros lugares, de muitas outras igrejas, e nesse tempo somos todos um só povo, e estamos congregados porque temos um só pastor. Estamos antevendo aquele dia quando seremos todos pastoreados única e exclusivamente pelo Senhor, e estamos vivendo esse tempo em que, de lugares diferentes e circunstâncias diferentes, estamos reunidos para juntos celebrarmos a presença do Senhor. Num dos dias desta semana, eu compartilhei do texto de Daniel, capítulo 1, verso de número 8, no Café com Fé. Tem sido uma experiência maravilhosa o Café com Fé. E em um dos dias desta semana, nós falamos do versículo 8 do capítulo 1, que diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A decisão de não pecar era uma decisão do coração de Daniel. Aqueles momentos ali na Babilônia
Eram momentos de muitas pressões. Eram momentos difíceis. Eles estavam longe da família, estavam longe da igreja, longe da religião, longe do sacerdócio, longe do templo. Eles estavam pressionados por tudo que estava acontecendo à sua volta, mas eles estavam comprometidos com Deus, eles estavam perto de Deus. No tempo do exílio, não é tempo de estar longe de Deus. Ainda que no exílio, nós precisamos permanecer perto do Senhor. E para permanecer perto do Senhor, a gente precisa decidir pela santidade. Para permanecer perto do Senhor, a gente precisa decidir não se contaminar. Eu sei que nesse período do nosso exílio, estão diante de nós muitas possibilidades de pecado. Por exemplo, as TVs por assinatura, alguns canais que eram fechados, foram abertos para oferecer para as pessoas possibilidade de entretenimento. Só que junto com essas possibilidades de entretenimento, vem muita sujeira moral. A gente é que decide não se contaminar. Quando a gente usa o bom senso para dizer, isso não presta para a minha vida, fere os meus valores, fere os meus princípios, eu não quero. Daniel, ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, que eram colocados na mesa para que ele pudesse se alimentar. Ele disse, não, isso eu não quero. Eu não quero para a minha vida aquilo que está vindo dessa mesa suja, gente de pecado. Não, eu não quero para a minha vida. Foi uma decisão que Daniel tomou. E nesse tempo, querido, nós precisamos também tomar decisões de santidade, de preservar a nossa vida do pecado e de manter a nossa vida com Deus. Eu quero orar com você nesse início de culto, pedindo ao Senhor que nos ajude a manter o foco da nossa vida longe do pecado. Feche seus olhos. Ore ao Senhor comigo. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós estamos vivendo, ó Deus, um tempo de exílio. E assim como o profeta Daniel, nós temos sido bombardeados todos os dias com as possibilidades das iguarias do pecado. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a manter o nosso compromisso de santidade. Assim como Daniel, ó Deus, nós estamos aqui propondo em nosso coração não pecar contra Ti. Assim como Daniel, nós estamos propondo no nosso coração não nos contaminar com as iguarias do rei. Dá-nos, ó Deus, esta capacidade de manter esse propósito firme. Aconteça o que acontecer, ofereça o que oferecer, nós não queremos nos contaminar. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a nossa vida pura para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos, ó Deus, na manhã deste domingo, todas as coisas que juntos vamos compartilhar, tanto aqueles que estão muito perto de nós, como aqueles que estão muito distantes, que sejamos todos nesta manhã tocados pelo Senhor, movidos pelo Teu poder, para que, ó Deus, em cada um de nós, haja esse compromisso com a santidade, porque o Senhor ocupa o centro da nossa vida. Abençoa-nos nisso, ó Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus abençoe sua vida, querido, e que o compromisso de viver na presença do Senhor fale mais alto, em todo tempo. E eu quero convidá-los a esse momento de adoração, preparando o nosso coração para o culto desta manhã. Eu quero convidá-lo a adorar ao Senhor conosco, dizendo, Senhor, seja o centro do meu viver, é a Tua vontade que eu quero fazer, é o Teu querer que deve prevalecer na minha vida, em todo o tempo. Cante conosco, adore ao Senhor neste momento.
Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Chega de tropeços, quero tua direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define um cristão. Abre seus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Avenidas do mal tentam me distrair. Centralizo, Senhor, meus olhos em ti. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Existem muitos textos da palavra de Deus que nos falam da grandeza do Senhor. É possível que você tenha aí na sua memória alguns textos e algumas expressões bíblicas que falam a respeito dessa grandeza do Senhor. Eu gostaria de lembrar de um desses textos maravilhosos que nos lembram que Deus é grande. No Salmo de número 93, a palavra de Deus descreve a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor com as seguintes palavras: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O Senhor é poderoso. O salmista, ele, de maneira poética, ele descreve a grandeza do poder, da majestade do Senhor. E nesta manhã, nós estamos reunidos adorando ao Senhor, porque nós reconhecemos
que Ele está acima de tudo, que Ele está acima de todos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é grande e por isso somente Ele é digno de ser adorado. A música que nós vamos cantar nesse momento, ela fala exatamente sobre isso. Ela declara a grandeza do Senhor. Ela declara que Deus é grande sobre todas as coisas. Por isso, Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser reconhecido. Todo mérito, todo louvor, todo elogio ao Senhor. Por isso, vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Adoremos a Ele. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Deus é grande, Ele é grande e digno de ser adorado. Nesse momento, agradeça ao Senhor em oração, louve ao Senhor pela sua grandeza. Nesse momento, aproveite esse tempo para dizer: Senhor, somente o Senhor é digno, por isso eu quero me prostrar diante de Ti e buscar a Tua presença. Ó Deus, nós Te adoramos pela Tua grandeza, exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor está acima de todas as coisas. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, continue conduzindo a nossa vida para que os nossos olhos estejam postos em Ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bênção, queridos. Nesse momento nós vamos continuar celebrando ao Senhor, e a entrega dos dízimos e ofertas é sempre um privilégio que temos. E eu gostaria de compartilhar com você da palavra de Deus, texto que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades pelas riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Paulo escreveu esse versículo aos Filipenses, mas antes de falar desta promessa do cuidado do Senhor e do suprimento de Deus, da provisão de Deus na vida dos seus filhos, no verso anterior, no verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: estou farto, eu estou com abundância, desde que recebi das mãos de Epafrodito todas as ofertas que vocês, igreja de Filipos, me enviaram como oferta suave, como cheiro suave, agradável e aprazível a Deus. A igreja havia enviado ofertas para o sustento ministerial do apóstolo Paulo. Paulo está agradecendo a Deus, no verso 18, pelas ofertas enviadas por aquela igreja, celebrando ao Senhor pela provisão de Deus. E quando nós entregamos as nossas ofertas, nós estamos sendo instrumentos da provisão de Deus para o seu reino, para a sua igreja. E Paulo está dizendo para os filipenses: olha, vocês foram a provisão de Deus, instrumentos do Senhor, para que eu pudesse ter a abundância necessária para o desenvolvimento do meu ministério. E Paulo diz que essas ofertas, elas eram como um cheiro que subia, cheiro suave. E Paulo usa duas palavras: agradável e aprazível a Deus. Em outras palavras, Deus se agrada. As nossas ofertas produzem prazer no coração de Deus. Então, esse momento é o momento quando nós vamos colocar aqui o número das contas da igreja. Nós não estamos tendo cultos públicos, por isso o fato de não termos encontros presenciais, a nossa igreja está sendo sustentada pelos dízimos e ofertas que estão sendo depositadas em nossas contas, tanto no Banco Itaú quanto no Banco Santander. Aqui está o número do CNPJ da igreja, e se você for fazer uma transferência de um outro banco para qualquer um desses bancos aqui, você vai precisar do número do CNPJ para poder efetuar essa transferência. Então aqui está o nome da igreja, o número do nosso CNPJ, para que você possa fazer o depósito dos seus dízimos e das suas ofertas. Esta semana circulou aqui em nossa região uma informação de que existem alguns espertalhões que estão indo em algumas residências, se apresentando como líderes da igreja, citando o nome do pastor, com muitas informações detalhadas, para dizer que estão indo buscar dízimos e ofertas. Se porventura alguém bater na sua porta
dizendo que a nossa igreja está mandando buscar dízimos e ofertas, não contribua. Não faça isso. Nós não usamos desse artifício. Nossas contribuições estão acontecendo através das agências bancárias. Então, se porventura alguém chegar aí usando o meu nome, o nome do pastor Félix, do pastor Marco Antônio, do pastor Fabiano, nós não autorizamos ninguém a bater na sua porta para pedir contribuição, para pedir alimento ou qualquer outra coisa, ok? As nossas contribuições estão acontecendo através das nossas contas bancárias e os alimentos para o celeiro do amor estão acontecendo através das entregas que estão acontecendo aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, de 3 horas da tarde até 5 horas da tarde. Então, é assim que nós estamos trabalhando e é muito importante a gente esclarecer para que ninguém seja enganado. E, infelizmente, nesses momentos onde todo mundo fica muito sensível, aparecem pessoas que tentam ludibriar e usando o nome de igrejas, usando o nome de pastores para enganar as pessoas. Então, nossas contribuições e ofertas acontecem através das agências bancárias, que você tem aqui os números e você pode fazer a sua transferência ou o depósito bancário para atender a essas demandas. E eu gostaria muito mesmo de poder falar para você a mesma coisa que Paulo fez aos Filipenses, que o Senhor, segundo as riquezas da sua graça, possa suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que você contribua com liberalidade e generosidade, na certeza de que o Senhor sustenta a nossa vida em todo o tempo. Nós temos usado o clipe da Junta de Missões Mundiais, nesse tempo de campanha da Junta de Missões Mundiais, nós temos usado o clipe Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, e enquanto nós vamos assistir a esse clipe, você vai ter a oportunidade de entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, Bom dia, igreja. Mais um momento de missões mundiais. É sempre um momento de muita alegria poder falar com vocês nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre o PEP. Nós já falamos sobre o PEP em outras oportunidades, mas hoje queremos reforçar. Na verdade, eu não vou falar sobre o PEP. Quem vai falar sobre o PEP é a nossa missionária Carmen Lígia. Ela é coordenadora de missões mundiais na América Latina. Eu quero que você assista esse vídeo do que Deus tem feito através do PEP no mundo. Eu venho das Américas e trago um retalho de Honduras. Honduras é um país da América Central que tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Pessoas que estão esperando para conhecer do amor de Jesus. Pessoas amáveis, queridas, que eu tive o privilégio de conhecer e que necessitam ouvir do amor de Deus. Quando nós começamos a sonhar com Honduras, nós começamos a investigar e a ver o que está acontecendo lá. E descobrimos que não somente em Honduras, mas em vários países da América Central, existem gangues, quadrilhas que atormentam o povo, matando, roubando, assassinando, recrutando crianças. E algo muito triste, porque eles dominam vários bairros de várias cidades. E foi para Honduras, para ajudar aquelas crianças, que Deus nos enviou para abrir o PEP há alguns anos atrás. Quando chegamos ali naquela cidade, demos o treinamento e foi iniciado o PEP, o primeiro PEP. Passou uns meses, fui visitar, conhecer as crianças. E quando eu cheguei no PEP, fui recebido pela missionária educadora, a sua ajudante e o pastor. E as crianças, que com alegria me receberam, dando aquele abraço grupal. Logo depois, a missionária educadora de imediato falou para mim: olha, aqui nesse PEP nós temos 20 crianças, mas hoje a gente tem só 19. E eu, por quê? Ela disse: não consigo entender porque o Juan ainda não chegou. Ele sempre chega cedo e hoje ele não chegou. E ela estava um pouco triste e preocupada, mas mesmo assim ela continuou a classe comigo ali. E de repente eu vi que a missionária educadora se levantou com o pastor, foram à porta porque a mãe do Juan chegou. E a mãe do Juan deu a notícia de que naquela manhã o Juan saiu para brincar e 3 adolescentes de uma das quadrilhas pegaram o Juan e violaram. Foi uma notícia tão triste. Eu fiquei ali com as crianças porque a missionária educadora começou a chorar, não sabia o que fazer, e o pastor acompanhou a mãe até onde estava o Juan, e eu fiquei cuidando das crianças enquanto eles iam. Me sentei com as crianças, comecei a cantar com elas, e depois então eu comecei a fazer perguntas, e a primeira pergunta que eu fiz foi: quando vocês crescerem, vocês têm 4 e 5 anos agora, e quando vocês crescerem, o que vocês querem ser? E eu esperava aquelas respostas maravilhosas que as crianças dão. Mas aí uma criança disse: eu quero ser chefe de gangue, e quero matar muita gente. O outro menino falou: eu vou ser um chefe mais poderoso do que você, e vou matar você e muito mais gente. E o outro disse: eu vou ser policial e vou matar todos vocês que são das gangues. E eram só assim, coisas horríveis. Meu coração ficou tão apertado e eu preocupada com aquelas crianças. Eu falei: meu Deus. Contei histórias de Jesus, fiz tudo o que eu pude ali para trocar o pensamento das crianças. Quando terminou a reunião aquele dia, a professora voltou e eu com o pastor fomos acolher aquela criança que tinha sido violentada. E
Eu disse à professora educadora antes de sair de lá, você tem agora 1 ano para ensinar para essas crianças que Deus pode transformar a vida delas e dar uma esperança de um futuro melhor. Voltei para a Colômbia para trabalhar, passaram-se os meses, voltei a Honduras, naquele mesmo PEP. E eu tinha curiosidade para ver se havia acontecido alguma coisa diferente. Me sentei com as crianças outra vez, cantamos, e aí o Juan estava no meio também, e ele estava sorrindo, tranquilo como os outros. E eu então fiz a mesma pergunta. Eu falei, crianças, eu quero perguntar para vocês uma coisa muito legal. O que vocês querem ser quando vocês cresçam? Deus tinha feito um milagre. Um começou a dizer, eu quero ser um médico para ajudar muita gente. Eu quero ser um advogado para defender aqueles que são injustiçados. O outro disse, eu quero ser o presidente do meu país para melhorar o meu país. Um disse, eu quero ser um pastor, porque eu quero falar de Jesus para as pessoas. Mas meu coração quase se derreteu quando uma menininha disse para mim assim, eu quero ser uma missionária igual a você, para trazer alegria para as crianças. E é para isso que existe o PEP, para levar transformação de vida e a alegria de Jesus para todas as crianças de Honduras. Hoje nós temos 157 crianças estudando ali, vidas que serão transformadas através das nossas missionárias educadoras, que estão todos os dias reunindo com elas voluntariamente e dizendo que Jesus as ama e explicando a elas o que elas têm que fazer para ter um futuro melhor, uma esperança de um futuro melhor. Através do PEP, nós temos esse ano mais de 20 mil crianças estudando em 30 países. Crianças que serão tocadas com o amor de Deus, que aprenderão a amar a Deus. Isso porque nós, batistas brasileiros, estamos orando e estamos ofertando para que missionários educadores em todos esses países possam sentar-se todos os dias e dizer àquelas crianças que o nosso Jesus tem poder para transformar vidas e para levar alegria a todas as crianças. 20 mil crianças que fazem parte dessa colcha maravilhosa que nós estamos formando. Viver pra mim é Cristo e nele vou. Estamos aqui na sala de oração e nesta manhã está aqui comigo o pastor Marco Antônio, que é o líder do Ministério de Oração da nossa igreja, e nós estamos agradecidos pela bênção de poder viver junto com o pastor Marco Antônio nesse momento. E eu gostaria de agradecer a sua presença conosco, pastor, e eu gostaria de saber do irmão como que as pessoas podem participar do Ministério de Oração nesse momento de isolamento social. O que o Ministério de Oração está fazendo para reunir o povo nesse momento de isolamento social? Bom dia, meus irmãos. Nós temos o relógio de oração e se você ainda não colocou o seu nome, o seu horário, você pode enviar pelo zap da igreja e o Ministério de Oração está recebendo seus pedidos de orações e você pode dessa forma enviar então aí os seus motivos de orações. O relógio de oração funciona o dia inteiro, né? Nós queremos preencher todos os horários e ainda existem alguns horários vagos, né, pastor Marco Antônio? Sim. Temos alguns horários vagos que ainda podem ser preenchidos e nós, se você ainda não deu o seu nome para o relógio de oração, o Ministério de Oração está precisando também de sua participação. Pastor Marco Antônio, tem algum caso específico que a gente poderia compartilhar com o pessoal sobre a necessidade de oração de maneira específica agora, nesse momento? Temos sim, pastor. Nós temos aí o Marcelo, que necessita das nossas orações, do cuidado do Senhor sobre a vida dele. Ele está aí passando por um tempo de cirurgia e quero pedir a você que interceda pela vida do Marcelo
e também pelas autoridades, né, que estão aí diretamente envolvidos nessa luta aí contra o coronavírus, os médicos, né, enfermeiros de plantões. Isso mesmo. Quero aí encorajar você a estar orando por isso. Ok. Além disso, vamos orar também pelo pastor Sócrates. Pastor Sócrates é o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira. Ele está internado nessa semana, nesse seu processo de recuperação, e vamos orar a Deus, colocar a vida do pastor Sócrates também nas mãos do Senhor. Eu queria convidar o pastor Marco Antônio para nos conduzir nesse momento de oração, de clamor ao Senhor, colocando esses pedidos nas mãos de Deus. Vamos orar então? Feche seus olhos. Pastor Marco Antônio, nosso ministro de oração, líder do Ministério de Oração da nossa igreja, ele vai nos conduzir nesse momento de oração ao Senhor. Fale com Deus. Oremos. Deus bendito, nosso Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, suplicar ao Senhor, Deus, porque estamos vivendo um tempo quando a igreja do Senhor está se levantando, ó Deus, em um tempo de oração, de busca ao Senhor, Deus, quando pessoas necessitam, Deus, dos cuidados do Senhor. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida do Marcelo, que o Senhor continue sustentando o teu filho, ó Deus. Oramos, ó Deus, pela vida do pastor Sócrates, ó Deus, que ele receba também os cuidados do Senhor. Também lembramos, ó Deus, das autoridades, ó Deus, que estão envolvidos, ó Deus, com o compromisso, Pai, de alguma forma controlar, ó Deus, esta situação para que não haja pânico, envolvidos, ó Deus, na administração de tudo que estamos vivendo nesse tempo, ó Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria às autoridades, que o Senhor possa sustentar, ó Deus, essas pessoas que estão diretamente envolvidas na luta contra o coronavírus, ó Deus. Os enfermeiros de plantões, aqueles também que estão ali diretamente envolvidos com pessoas que de alguma forma foram contaminadas, pelos médicos, os cientistas, ó Deus, também que estão aí envolvidos para a descoberta, ó Deus, para o combate desta enfermidade. Que o Senhor possa estar cuidando, sustentando dessas pessoas, Deus. E oramos também pela igreja do Senhor, que também está envolvida, Deus, nesse tempo e que necessita também dos cuidados do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor continue conosco, em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Que bênção, queridos, poder desfrutar do cuidado do Senhor em todo o tempo e saber que podemos buscá-lo mesmo nesses momentos tão aflitivos, certos de que Ele nos sustenta e nos traz encorajamento, não é isso, pastor? Amém. Verdade. Eu quero lembrar vocês que estão nos ouvindo que essa luta contra o coronavírus, nós não podemos, pastor, arriar as nossas armas espirituais. Amém. Né? Que você possa aí ficar firme, buscando ao Senhor, e ver à minha mente, pastor, aquela expressão de Êxodo capítulo 17, quando Amaleque se levanta contra Israel. Diz a palavra de Deus que enquanto Moisés estava no monte com as suas mãos erguidas, o povo de Deus estava vencendo. Mas a partir do momento que as mãos de Moisés arriavam, o povo de Deus perdia e Amaleque prevalecia. Então, quero encorajar você a não arriar as suas mãos, amém, a manter suas mãos erguidas. E nós estamos aqui, como Arão e Ur, intercedendo pela vida de vocês, como ministério de oração, segurando as cordas. Que Deus continue sustentando a vida de vocês. Josué precisava manter as suas mãos levantadas. Arão e Ur estavam lá para manter as mãos de Josué levantadas. Na verdade, Josué estava batalhando
lá na frente de batalha, Moisés com as suas mãos levantadas, Arão e Hur segurando as mãos de Moisés, quer dizer, cada um fazendo o seu papel. Exatamente. Josué lutando, Moisés com as mãos erguidas, Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés, e Deus prevalecendo naquele momento. E nessa hora nós cremos que Deus há de prevalecer, porque aqui tem um povo que continua em oração. Vestir as roupas da santidade significa a gente se despir daquilo que não agrada ao Senhor. E mesmo quando o nosso corpo clama pelo pecado, o nosso coração precisa estar comprometido com a vida com Deus. E quem define o que a gente vai fazer e como a gente vai ser é o nosso coração. Por isso a Bíblia diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Neste momento, vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos louvar a Deus. E com essa canção, vamos dizer: Senhor, eu quero continuar nesse caminho de santidade. E se porventura o meu corpo errar o caminho, ajuda-me, Senhor, a ouvir o meu coração clamando por Ti, para que eu possa voltar e retornar aos rumos da Tua vontade, aos trilhos da Tua vontade. Vamos adorar a Deus? Louve o Senhor conosco. E mergulhar no Santo dos
Irmãos, não fiquem aperreados. Confiem em Deus, breve irá acabar. Senhor, ajuda-nos a esperar pacientemente em Ti e pelo Teu tempo perfeito. Ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, todavia nos alegremos no Senhor e exultemos no Deus da nossa salvação. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos Teus planos podem ser impedidos. Tudo continua no controle do Senhor e é nele que colocamos a nossa esperança. A palavra de Deus diz que a esperança que vocês têm os mantenham alegres e aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nesse tempo é tempo de esperança. E lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Confie nisso. Seja forte e corajoso, não desanime, o Senhor teu Deus é contigo. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Tem esperança, tudo vai passar. O Senhor é bom, nossa fortaleza em tempo de angústia, e conhece os que confiam nele. A palavra de Jesus continua sendo: não temas, crê somente. A palavra de Deus diz que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. É a fé em Deus que mantém a nossa esperança viva. Tenha fé, mantenha a esperança. Isso tudo vai passar. Deus está no barco com a gente, Ele nunca abandona o barco. Vamos com certeza passar por essa tempestade, porque Ele nunca abandona. A fé em Deus mantém a nossa esperança viva, então tenhamos fé e fique em casa. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Deus acalma os nossos corações, mesmo nos dias mais difíceis. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Em meio a tudo que nós temos vivido, creia que Deus continua no controle de todas as coisas. Nós temos um Deus de milagres. Fiquem firmes, tudo vai passar. A nossa confiança vem do Senhor, pois Ele ainda está no controle de toda a situação. Jesus é o nosso renovador de ânimo. Vai passar. Logo, logo estaremos juntos. Não importa o tamanho da luta ou do problema, Deus está do nosso lado. Não desista. Deus é contigo, em todo momento e em toda hora. Tenha paciência. Isso vai passar em nome de Jesus. Tempos difíceis também passam. Prepare seu abraço. Logo, logo, isso vai passar. O exílio é passageiro. Confie em Deus. Olá, meus queridos, nós vamos compartilhar da palavra de Deus nesse domingo de manhã. Que bênção tem sido poder compartilhar desse culto com você. Que bênção tem sido dividir desse momento de adoração, todas as músicas que cantamos, os momentos de oração que vivemos, a intercessão. Que coisa boa a gente poder viver esse tempo juntos, ter recebido o pastor Marco Antônio na nossa sala de oração e os irmãos que nos conduziram nesse tempo de louvor e adoração a Deus. Mas agora é o momento da palavra. É o momento em que vamos dividir da palavra de Deus. E hoje nós temos falado sobre santidade, hoje nós temos falado sobre uma vida pronta para servir a Deus, o desejo de andar na presença do Senhor e fazer a sua vontade. E eu quero compartilhar com você sobre a vida de um homem. E o tema da mensagem que vamos compartilhar é uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. A mensagem de hoje, ela está como pano de fundo a história de um homem chamado Simeão. O texto de Lucas, capítulo 2, verso 25, nos conta um pouco da história de Simeão.
É apenas um versículo bíblico, mas que fala muito. Eu quero compartilhar dessa história com você nesta manhã, na expectativa de sermos encorajados pelo Senhor para viver uma vida que de fato vale a pena. Assim diz a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diz a palavra de Deus que esse homem chamado Simeão, ele tem características muito específicas, e o texto descreve as características de Simeão. Ele era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nós encontramos na Bíblia muitas expressões sintéticas que definem a vida de alguns personagens. Se de um lado nós temos trechos enormes contando histórias, algumas histórias envolvem capítulos, livros da Bíblia, mas do outro lado nós temos algumas expressões assim muito sintéticas que de alguma maneira marcam a vida de algumas pessoas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 5, verso 24, a Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Olha o que a Bíblia diz. Andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Um homem que andou com Deus e Deus para si o tomou. Talvez essa seja uma expressão muito sintética, um resumo da vida de uma pessoa. Enoque andou com Deus e o seu andar com Deus foi tão intenso que diz a palavra do Senhor que Deus para si o tomou. Outro homem que teve uma vida muito significativa na história bíblica foi Noé. Noé, e diz o texto que ele achou graça aos olhos de Deus, no meio de uma geração corrupta e perversa. E lá em Gênesis 6:8, a Bíblia diz assim: Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Abraão, a Bíblia diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por isso foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2:23 diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que coisa fantástica! Alguém ser descrito como amigo de Deus. Realmente, a vida de Abraão é extraordinária e a sua relação com Deus era de muita intimidade, por isso ele foi chamado de amigo de Deus. A pergunta que Faraó e os seus servos fizeram a respeito de José resume o conceito que eles tinham a respeito desse personagem. Em Gênesis 41:38 diz assim: poderíamos achar um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? A vida de José é tão significativa. Seu testemunho de vida com Deus e sua sabedoria era tão nítida que eles perguntaram: será que nós não conseguimos enxergar? Poderíamos achar um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Que bênção! As pessoas que não têm o temor de Deus, poder reconhecer num Filho de Deus que nele habita o Espírito Santo de Deus. Sobre Moisés, Êxodo 33:11 diz: Deus falava face a face, como uma pessoa fala com seu amigo. A relação de Moisés com Deus era tamanha que a Bíblia diz que eles conversavam face a face, como alguém conversa com um amigo íntimo.
Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Isso está em 1 Samuel 13,14. Um homem segundo o coração de Deus. Estevão é apresentado como um homem cheio de graça e poder, que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Está em Atos capítulo 6, verso 8. Há também no livro de Atos a descrição de um homem chamado Cornélio, capítulo 10, verso 2, que diz assim: Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. 4 características de Cornélio: piedoso, temente a Deus com sua casa, dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A gente poderia continuar aqui citando muitos outros personagens bíblicos com as suas expressões sintéticas de definição de quem eram e o que faziam. Mas eu queria, nesse momento, fazer uma pergunta. Se porventura alguém estivesse escrevendo a sua história, se alguém tivesse, nesse momento, fazendo um relato a respeito da sua vida, que frase resumiria a nossa história? Quais seriam as palavras que as pessoas usariam para falar a nosso respeito? O que as pessoas diriam de nós? Como as pessoas retratariam essa nossa trajetória aqui nesse mundo? A descrição que a Bíblia faz a respeito de Simeão é muito significativa. Voltando aqui a Lucas capítulo 2, verso 25, o texto base da reflexão nossa nesta manhã, a palavra de Deus diz assim: Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ou um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. A Bíblia descreve algumas características de Simeão e eu creio que estas características de Simeão, elas são muito úteis para nós e elas despertam no nosso coração a compreensão daquilo que Deus espera, né, para eu e você nesta manhã de domingo. E eu queria pensar nessas expressões e compartilhar delas para ter a vida de Simeão como um paradigma nesta manhã de reflexão daquilo que eu e você podemos fazer. Então, em primeiro lugar, assim como Simeão, seja uma pessoa justa. A primeira coisa que a Bíblia diz de Simeão é que ele era um homem justo. Poucas pessoas na Bíblia merecem este adjetivo. Sodoma era uma grande cidade. Para os padrões daquela época, Sodoma era uma mega cidade. E a Bíblia diz que Deus não encontrou na cidade de Sodoma sequer 10 justos. Esta foi a conclusão da conversa entre Abraão e Deus, que está registrado lá no capítulo 18 do livro de Gênesis. Você se lembra que Abraão começou falando de 50, depois 40, 30. Não tinha 10. 10 pessoas justas. E Deus disse, olha, se tiver, eu vou poupar a cidade. O profeta Ezequiel, referindo-se ao povo de Israel, lembra que Deus procurou apenas uma pessoa justa, capaz de interceder pelos outros, e não encontrou. Ezequiel 22, 30 diz assim, e busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra,
para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. A Bíblia diz que Simeão era um homem justo. Agora, o que significa isso? O que é ser justo? Quero pensar com vocês algumas coisas importantes sobre aquilo que aprendemos da palavra de Deus sobre o que significa ser justo. Ser justo em primeiro lugar, é viver como se deve viver. Ser justo é viver como se deve viver. Simeão é apresentado como um homem justo. Por que é importante sermos justos? Porque as pessoas, elas leem a Bíblia, mas as pessoas leem também as nossas vidas. É isso mesmo. Não é só a Bíblia que as pessoas leem. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando nosso jeito de fazer as coisas. As pessoas estão percebendo a nossa maneira de falar, a nossa maneira de negociar. As pessoas, elas estão olhando para a nossa vida e observando mesmo a nossa vida para ver se existe coerência entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. E a questão é, o que as pessoas estão lendo? O que as pessoas estão vendo quando olham para nós? Elas estão enxergando integridade ou duplicidade? Discurso de amor e prática contrária ao amor? Palavras de hospitalidade e atitudes de hostilidade? Existe algum tipo de dubiedade na nossa vida, na nossa palavra, entre aquilo que nós proclamamos e aquilo que nós vivemos? Precisamos buscar, produzir esta qualidade de Simeão. Precisamos ser justos. Ser justo é ser o que se é. Ser justo ou íntegro é pesar apenas o que se diz pesar, é ser o que se parece ser. E Colossenses 4:11, o apóstolo Paulo diz assim: e Jesus, que se chama o justo, sendo unicamente este. Então, Jesus, ele não é apenas o justo, mas é o justificador de todos nós. Por isso, o primeiro nível de justiça é ser justificado por Deus. É justo quem vive pela fé em Jesus Cristo. Como nos ensina o apóstolo Paulo no Evangelho, é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Sabe, queridos, fora da fé não há justiça em sua plenitude. Jesus Cristo, Ele é que nos torna justos. Romanos 5 diz, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Simeão foi justificado pela fé que esperava. Ele esperava a consolação de Israel. Por isso, é identificado como um homem justo. Segundo nível da justiça é que o justo, ele tem o poder de gerar frutos de justiça. Uma laranjeira só pode dar laranja. É algo natural. Ela não precisa nenhum esforço extra para produzir o seu fruto. Assim como nenhuma outra fruteira
e eu poderia citar aqui o nome de várias, cada uma produz o seu fruto natural. É desse jeito que as coisas acontecem também na nossa vida. Um cristão, ele deve produzir naturalmente, como parte da essência da sua fé, os frutos da justiça. Uma pessoa justificada pelo poder do Evangelho não pode produzir outra coisa senão os frutos de uma vida justificada. Assim como uma pessoa não justificada não pode produzir frutos parecidos com os frutos da justiça. Se você dá frutos que parecem justos, mas ainda não foi justificado pelo poder de Cristo, seus frutos parecem, mas não são. Por isso, cada um de nós que já temos sido justificados pelo poder do Evangelho, precisamos produzir os frutos do Evangelho na nossa vida. Em segundo lugar, como Simeão, seja uma pessoa piedosa. Só pode ser justo quem é piedoso. Por isso, não temos como ser justos e ímpios ao mesmo tempo. Piedoso é uma expressão que se estabelece como uma antítese àquele que é ímpio. Ímpio é a negação do que é santo. Em é negação, pio é a expressão para santo. Então, ímpio é quem nega a santidade, aquele que vive negando as coisas da santidade. Ímpios são aqueles que estão contrários à vida de santidade. Enquanto isso, o piedoso é alguém que busca uma vida de santidade. Piedoso é uma pessoa que está o tempo todo cuidando da sua relação com Deus. Piedoso é uma pessoa que leva Deus a sério. As coisas de Deus são levadas a sério. Ser piedoso é estar atento às manifestações de Deus em nossa vida. Só as pessoas piedosas são capazes de enxergar os atos poderosos de Deus na sua própria vida e na sua própria existência. Muitos em Israel esperavam a chegada do Messias, mas só creram nele aqueles que de fato eram piedosos. Ser piedoso é ser íntimo de Deus. Quando somos íntimos de Deus, os frutos de justiça brotam de nós de maneira natural. Quando somos íntimos de Deus, a sua palavra flui da nossa vida, sem que precisemos fazer muito esforço, porque o natural é que as coisas espirituais brotem de dentro de nós, uma vez que estamos cheios da sua presença. Quando somos íntimos de Deus, todos ao nosso redor são capazes de enxergar com clareza a luz de Deus que nós projetamos. Quando somos íntimos de Deus, nós temos prazer em gastar tempo com Ele, com o seu reino. Quando somos íntimos de Deus, preferimos seguir os valores e os princípios do Evangelho e deixamos de lado os valores dessa sociedade caída que estamos vivendo. Eu lembro de uma frase
que eu ouvia muito na minha infância, todas as vezes que eu ia sair de casa. A minha mãe costurava e, vez por outra, ela me mandava até o mercado para comprar aviamentos e coisas para costura. E sempre que eu ia sair de casa para qualquer coisa, ela dizia assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Quando nós andamos perto de Deus, quando nós somos íntimos de Deus, nós nos tornamos parecidos com Deus. Nós somos identificados pela presença de Deus na nossa vida. Os íntimos de Deus se tornam íntimos daqueles que são íntimos de Deus. O que sabemos da vida de Enoque? Somos capazes de recontar a história e as experiências de Noé? Temos feito o caminho que Abraão fez, mesmo não tendo ideia de onde seria enviado? Vivemos num mundo secularizado como o Egito de José. Mas temos aprendido a viver como ele viveu? Temos estado face a face com Deus como Moisés? Jó tem sido o modelo de devoção, de confiança e de paciência para a nossa vida? Temos tido a disposição de Estevão de mantermos-nos fiéis ao Senhor, custe o que custar? Temos nos inspirado com as histórias da vida de Davi, seus erros e os seus acertos? Como profissionais, nós temos tido o mesmo cuidado de ser identificados como Cornélio, aquele militar romano, centurião da corte, que é identificado como um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia esmolas e de contínuo orava a Deus. Queridos, como tem sido a referência desses que foram íntimos de Deus na nossa vida e na nossa caminhada espiritual? Em terceiro lugar, voltando à história de Simeão, assim como Simeão, seja conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Simeão era um homem justo, piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Essa é uma característica muito significativa. Ser cheio do Espírito Santo é, na verdade, estar pleno de Deus, permitindo que Ele tome conta de todas as áreas da nossa vida. O crente cheio do Espírito Santo está sempre disponível para Deus, sempre pronto para servir. O resultado do revestimento do poder do Espírito Santo não se manifesta a partir de nós sobre as coisas e sobre as pessoas, mas se manifesta, sobretudo, dele sobre nós. O primeiro impacto da ação do Espírito Santo não vai ser na vida dos outros, mas será em nós mesmos, na maneira de como nós vamos escolher viver a nossa vida. Ter o poder do Espírito Santo é ser controlado por Ele e não controlar as pessoas e as circunstâncias. A plenitude tem como consequência práticas visíveis e perceptíveis. E o apóstolo Paulo chama essas práticas de fruto do Espírito. Depois você vai lá em Gálatas, capítulo 5, e você vai ver as 9 qualidades do fruto do Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vai dar os frutos, ou o fruto do Espírito. Ele vai mostrar as qualidades do Espírito Santo de Deus
através da sua vida diária. Se quisermos a plenitude do Espírito, nós precisamos dispor a nossa vida para sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Esta é uma escolha que precisamos fazer. Se queremos viver na carne ou se queremos viver pelo Espírito. O apóstolo Paulo recomenda em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas há um outro detalhe da vida de Simeão. A Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava a vinda de Jesus. Esperar não é fácil. Nós vivemos assim numa cultura imediatista, não é? A gente quer tudo para agora. A gente quer soluções rápidas. A Bíblia diz que Simeão, ele aprendeu a esperar. Ele esperava a consolação de Israel. Enquanto Jesus não chegou, ele não perdeu o foco. Enquanto Jesus não chegou, ele se manteve aguardando a consolação de Israel. Eu sei que viver nesse tempo de isolamento, de quarentena, tem se tornado um grande desafio para muitos de nós, porque nós queremos soluções rápidas. Aprendemos com Simeão que nós precisamos esperar. Precisamos esperar com confiança. Não podemos nos perder por achar que as coisas devem acontecer no nosso tempo, no tempo que eu acho melhor. O Senhor realiza todas as coisas no seu tempo. Na vinda de Jesus, na plenitude dos tempos, no momento acertado, no momento adequado, nem antes e nem depois. E enquanto espero, enquanto aguardo, diz a palavra de Deus que, como Simeão, eu devo ser justo, piedoso e cheio do Espírito Santo. Que esta seja a experiência de sua vida. Não faça por menos. Não se acomode a ser menos do que isso. Ainda que vivamos num mundo de injustiças, de impiedade, onde as pessoas não dão a mínima para a ação do Espírito Santo, nós temos aqui nesse texto de Lucas 12:25 uma palavra de encorajamento a partir da história de Simeão. Por isso, nesta manhã, seja justo, seja piedoso, seja cheio do Espírito Santo. Aguarde, espere a consolação do Senhor. Ela virá no tempo certo para o louvor da sua glória. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa desfrutar desta vida plena na presença do Senhor, porque somente esta é de fato a vida que vale a pena. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Talvez você olhando para a vida de Simeão nesta manhã, você esteja dizendo, poxa, como que a minha vida está longe da vida de Simeão. Talvez olhando para o retrato da sua vida você encontre experiências de injustiça, quem sabe até de impiedade. Talvez você esteja vivendo uma vida ainda muito longe de ser identificada como alguém cheio do Espírito Santo. Mas esse é um caminho que nós devemos percorrer e nós devemos buscar. Então, ore ao Senhor nesse momento. Diga para Deus, Senhor, eu quero ter uma vida justa. Eu quero ser um homem piedoso. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero aguardar a consolação do Senhor. Vamos orar?
Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, nesta manhã, pela vida preciosa de Simeão, pelo exemplo tão extraordinário que recebemos da Tua palavra. Queremos, ó Deus, neste momento, pedir que essas qualidades, essas características da vida de Simeão, de alguma forma, alcance a nossa vida também. No meio do mundo de tanta injustiça, Senhor Deus, ajuda-nos para que nós possamos viver uma vida de justiça, que haja em mim, no meu irmão, uma prontidão e uma inclinação para uma vida justa. Queremos também, ó Deus, viver uma vida piedosa. Queremos, ó Deus, priorizar a santidade. Queremos viver uma vida de temor do Senhor. Livra-nos, ó Deus, da impiedade deste mundo. Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, da Tua presença, para que o mundo possa perceber o Senhor em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos esvaziar de tudo que não está de acordo com a Tua vontade, para que o Espírito Santo tenha espaços a serem preenchidos na nossa vida. Porque assim como Simeão, nós esperamos somente no Senhor. Ele esperava o cumprimento da promessa, ele esperava a chegada do Messias. Nós esperamos em Ti, ó Deus. A nossa confiança está no Senhor. Por isso, ó Deus, nesta manhã, abençoa, Deus, a vida de cada um dos Teus filhos. Queremos também, ó Deus, Te agradecer por este culto, esse tempo de adoração. E oramos, ó Deus, para que a graça bendita do Senhor se manifeste na nossa vida a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom, queridos, poder compartilhar do culto ao Senhor com você nesta manhã. Foi bom demais poder dividir da palavra de Deus e deixar para você esse desafio. Como Simeão, seja uma pessoa justa, piedosa, cheia do Espírito Santo e aquele que aguarda a consolação do Senhor. Daqui a pouco estaremos de volta. O culto da noite começa às 18h57 e nós vamos estar aqui juntos para celebrar ao Senhor. Mas antes de terminar, queria mais uma vez pedir a você para compartilhar desse vídeo, desse culto, nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, aproveite, se inscreva aqui, né? Acho que é nesse cantinho aqui, olha. Se inscreva e você vai poder receber as notificações, né, dos novos vídeos, e nós estamos felizes em, através do culto online, chegar na sua casa e certamente, através da palavra de Deus, abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um almoço em família muito especial, de comunhão, de fartura, da bênção de Deus na sua casa. Que esta tarde seja uma tarde de descanso, de compartilhamento, e às 18h57 estaremos reunidos de novo para celebrar ao Senhor. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida.